a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes a partir de agora, trazendo as principais informações da região metropolitana do interior de São Paulo, com equipes também espalhadas pelo Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, cobertura especial que você tem da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foi assim dentro do Jornal Gente, com a transmissão simultânea do Jornal Gente Porto Alegre, com o Jornal Gente em toda a rede, e também vamos atualizar a todo momento o cenário catastrófico que a gente vê com os irmãos gaúchos nesta segunda-feira, hoje dia 6 de maio de 2024, mas também atualizando o que de mais importante acontece na política, no nosso cotidiano, na economia campineira e da nossa realidade aqui no nosso interior de São Paulo. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique vai chegar com os destaques esportivos. Segunda-feira de muita bola rolando, hein? Hoje tem transmissão da Série B, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nas duas partidas em tempo real. Hoje a CBF também tá de brincadeira, marca os 2 jogos de Campinas no mesmo dia, quase no mesmo horário. A partir das 8 da noite tem Ponte Preta e Amazonas no estádio Moisés Lucarelli. Às 9 horas, com portões fechados na Vila Belmiro tem Santos e Guarani. E você vai ter o timaço de Carlos Batista acompanhando as duas partidas com as duas torcidas de Campinas envolvidas nesse quase encerramento da rodada que segue até amanhã com Botafogo de Ribeirão e Mirassol. Então, às 11h30, como Ponte Preta se prepara para enfrentar o Amazonas e como o Guarani está com um técnico novo, na expectativa de um bom resultado contra o Santos, são os destaques na programação. Comigo nos estúdios aqui do nosso Manhã Bandeirantes, no alto do Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad, Gilberto Sufi na mesa de som, com Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora, 19 97102 1493, 97102 1493, para você participar conosco. Hoje teremos também entrevistas em que você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida. Você pode ajudar a gente com a sua sugestão de pauta ou a sua informação, onde quer que você esteja. E nos acompanhe em FM 85.7 pelos aplicativos de rádio, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, como o Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes, com o portal bandmulti.com e a transmissão já iniciada com imagens direto aqui do nosso estúdio em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma segunda-feira que começa com registro de um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes. Um motociclista de 26 anos foi socorrido com ferimentos graves depois de atingir a traseira de um caminhão. É o trecho da Bandeirantes que passa por Campinas, bem em frente a uma base da Polícia Militar Rodoviária. A concessionária CCR Autoban, que administra esse trecho, relatou para a polícia o acidente às 6 horas e 13 minutos na manhã de hoje, na pista sentido Campinas, então sentido interior da rodovia dos Bandeirantes. Quem chegava à cidade de Campinas enfrentou o reflexo, mas nesse momento o trânsito está liberado. O atendimento é feito no acostamento, a vítima já foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, está em estado grave, a equipe médica nesse momento fazendo o atendimento com urgência. Não há registro de congestionamento nesse momento na rodovia dos Bandeirantes em nenhum dos trechos, nem sentido capital, nem sentido interior.
A dificuldade para o motorista nesse momento nas rodovias que cortam o nosso estado estão principalmente na rodovia Anhanguera. Trecho com lentidão para quem vai à cidade de São Paulo, já em Jundiaí, dos quilômetros 62 ao 60, excesso de veículos e também o entroncamento com a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, e na chegada à capital paulista, a rodovia Anhanguera é a que tem maior congestionamento, 3 quilômetros de lentidão, reflexo do congestionamento do Parianda nas marginais do Rio Tietê, nas marginais Pinheiros e Tietê, e isso faz com que o motorista tenha aquela paciência já para começar a semana. No anel viário Magalhães Teixeira, trânsito livre nesse momento, o motorista faz boa viagem, não há pontos de lentidão. A dificuldade dentro do corredor Dom Pedro é para quem está chegando a Campinas vindo de Paulínia, de Cosmópolis, através da Zeferino Vaz. A 332, SP332, o famoso tapetão, tem lentidão nesse momento no trevo de Barão Geraldo. É um fluxo alto pelo horário, trânsito considerado normal. Horário ainda de pico para amanhã desta segunda-feira. No mais, rodovia Santos Dumont e também rodovia Campinas-Mogi não enfrentam nesse momento pontos de bloqueio nem lentidão, o mesmo cenário que se vê na rodovia Campinas-Montemora SP-101. Mas esse não foi o único acidente registrado nessas últimas horas em Campinas. Teve acidente grave também na Avenida Rui Rodrigues, uma das mais importantes da cidade. Infelizmente, uma mulher morreu depois de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Foi na noite de ontem, a vítima de 30 anos estava na garupa de uma moto trafegando pela Rui Rodrigues e a cena foi registrada por uma câmera de monitoramento que vai ajudar a polícia a identificar a dinâmica desse acidente. Mas eu adianto para você que na imagem é possível ver, o carro está parado, a moto vem de trás e atinge a lateral do veículo. Com o impacto dessa batida, a mulher que estava na garupa é arremessada. O SAMU foi acionado, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu ainda no local. Mesmo com todos os esforços da equipe médica, ali mesmo foi constatado o óbito. A perícia foi solicitada, esteve no local do acidente, conseguiu inclusive coletar essa imagem muito importante para a investigação. Como o carro estava parado, o motorista nada tinha a fazer. O local ali não tinha sinalização de proibido, passavam outros veículos, então, ao que tudo indica até aqui, o piloto da motocicleta que teria, por alguma desatenção, perdido esse equilíbrio e atingido a traseira do carro. Também é, nessa imagem, possível fazer um trabalho pericial para saber se o motociclista estava acima do limite de velocidade ou não. A câmera não deixa claro isso, mas para um trabalho pericial, a imagem vai ser fundamental. 10 horas 8 minutos, trazendo também informações sobre tempo e temperatura para a região metropolitana, ainda em meio a um alerta de calor alto. A região metropolitana de Campinas está na lista do Instituto Nacional de Meteorologia como sendo uma daquelas que exigem atenção pelo nível laranja, considerado de perigo desde o dia 30 de abril. Nós estamos numa onda de calor que só deve terminar na semana que vem e aumentando o grau de risco associado. A umidade relativa do ar nessa semana deve ficar em torno dos 25% em alguns momentos, por isso a recomendação para a hidratação regular, beber muita água, beber líquido que não seja alcoólico, para que o nosso corpo não sofra as consequências dessa alta temperatura. E a umidificação de ambientes durante as tardes, durante a noite, para a gente melhorar a respiração também é uma dica importante. Além dos impactos na saúde, a umidade relativa do ar e esse tempo com pouca chuva, quase nenhuma nos últimos dias, favorece a propagação de focos de queimadas, sendo importante sempre evitar a prática que possa dar início a um foco como limpeza de terreno. Não se limpa terreno com fogo, gente. Não se coloca fogo para cortar grama, ainda mais nesse período de estiagem. São alguns cuidados que a gente precisa ter. E crimes ambientais estão sendo registrados nessas últimas horas também na região. Ontem, especificamente, cidade de Paulínia, uma grande mobilização por parte de Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental, um incêndio que aconteceu em uma área de mata e acabou atingindo também um espaço grande na cidade de Paulínia.
Através de uma solicitação feita à equipe que estava de plantão, foi ali identificado um local com um homem que estava com uma roupa preta, guarda-chuva na mão e que teria colocado fogo em um terreno baldio, exatamente no bairro Santa Terezinha, cidade de Paulínia. Ele chegou no local, foi detido por populares que viram essa cena e, claro, não se conformaram com esse tempo seco, a pessoa colocar fogo nessa área. E ali no terreno baldio, logo ao lado, tem uma casa e um depósito de material de construção. Então, o perigo de isso se espalhar e fazer vítimas era enorme. A viatura da Guarda Municipal chegou, ele negou, mas o local tem câmera. E a imagem de monitoramento flagrou essa cena vista por pessoas que fizeram imediatamente a denúncia para o 153. Na delegacia, ainda com as imagens, ele negou. Diz que não tem nada a ver, não sou eu nessa imagem não. Aí é brigar contra os fatos. A unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada, assim como a de Defesa Civil. As equipes conseguiram apagar o incêndio. Equipe de Defesa Civil acionada nesse caso sempre quando há risco à população. Compareceu ao local com equipe, fogo foi controlado e felizmente não se espalhou por esses prédios vizinhos. Mas é esse o principal momento de preocupação, porque nós estamos no meio de uma estiagem aqui no interior de São Paulo e a gente tem que tomar cuidado com qualquer fagulha, qualquer bituca de cigarro que possa provocar um grande incêndio. Enquanto isso, no sul do país, seguem as atualizações a respeito dos temporais e de outros problemas associados às fortes chuvas que estão, nesse momento, provocando uma das maiores tragédias ambientais que o país já viveu. Subiu para 83 o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O balanço foi feito pela Defesa Civil do Estado às 9 da manhã de hoje. Então é o número mais atualizado. 83 mortes, 276 feridos e 111 pessoas desaparecidas. O relatório divulgado pela Defesa Civil Gaúcha mostra que 345 cidades estão afetadas pela enchente. Mais de 19 mil pessoas estão em abrigos e outras 122 mil pessoas estão desalojadas. Estamos falando de uma cidade inteira, praticamente, de um porte médio de 122 mil pessoas que não tem para onde ir. No total, 850 mil pessoas foram diretamente afetadas pelas enchentes, seja através de estarem ilhadas, isoladas por rodovias, avenidas que foram destruídas, ou porque a água chegou na porta da casa e não tem como ela sair. Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, o governo federal reconhece o estado de calamidade pública em 336 cidades do estado. E a equipe de jornalismo da Bandeirantes, em parceria com a Rádio Bandeirantes, Band TV, Band News TV, Rádio Band News, está com equipes espalhadas em todo o estado. E a gente começa acionando a Joana Treptow, enviada especial para o Rio Grande do Sul, trazendo um pouco do cenário encontrado pela equipe de reportagem e o relato de quem está no meio dessa tragédia, dessa tristeza, desse impacto ambiental na vida de tantas pessoas. Conta um pouquinho pra gente o que você vê por aí, Joana. Bom dia pra você. Bom dia para você, muito bom falar com vocês. A gente está em deslocamento, a gente está perto do centro, na capital gaúcha, e o que a gente tem visto nos últimos dias são cenas muito dramáticas. São centenas e centenas e centenas de resgates. Não dá para te dimensionar o tamanho do sofrimento que a gente presencia com todos esses resgates. A gente vê pessoas sendo tiradas de casa com todo tipo de expressão, sentimento, pessoas aliviadas porque saíram, pessoas aos prantos porque não queriam sair, pessoas procurando familiares. São cenas que chamam muito a atenção porque cada pessoa tem uma situação específica e são milhares de pessoas afetadas, milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas, um número que não para de subir. A gente tem rodado muito, não só aqui em Porto Alegre, como também na região metropolitana de Porto Alegre, e a gente vê tudo
à nossa volta alagado. Tudo. Fica até difícil a gente se localizar aqui, porque quando a gente está rodando, a gente olha para um lado, para uma rua, está alagada. A gente olha para o outro, está alagada. Rodovia, alagada. Estrada, interditada. Então tem algumas ruas em que foram montados verdadeiros QGs, né, de resgate, principalmente por voluntários, né? Os voluntários montaram essas bases para receber as pessoas que chegam de barco, de bote, de jipe, o que dá para chegar na casa das pessoas e trazê-las até esses pontos. E a gente vai continuar acompanhando os resgates nos principais pontos aqui na capital gaúcha. E atualizando a gente aqui também na Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado, Joana Treptow, bom trabalho para você, para toda a equipe direto de Porto Alegre, tentando se deslocar também para as cidades vizinhas. A Prefeitura de Campinas está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Para doar, você só precisa ir a um dos 107 pontos de coleta que estão espalhados pela cidade. No próximo dia 25, na verdade, vai ser realizado o dia D da campanha no Paço Municipal com um esquema drive-thru, em que você dentro do veículo passa em frente à Prefeitura de Campinas, deixa a sua doação. A Prefeitura ressalta a importância de não doar roupas em mau estado de conservação. Os pontos de coleta são os mesmos usados na campanha do agasalho. Então, você já encontrou algum desses pontos nos terminais, na Prefeitura de Campinas, na Câmara Municipal, em diversas áreas da cidade? Esses mesmos pontos de coleta também servem para a doação para quem está nesse momento desamparado no Rio Grande do Sul. As instituições que estiverem interessadas em receber um ponto de coleta podem entrar em contato com a Prefeitura através do telefone 2116-0165. Repetindo, 2116-0165. Esse é o contato direto para receber um dos pontos de arrecadação e ter também ali a possibilidade de ajudar essas famílias que tanto precisam no momento. Existem várias áreas que estão espalhadas e na página bandmulti.com você encontra a lista completa dos 104 pontos que estão já recebendo essas coletas. Vou trazer alguns aqui para você, por exemplo, o Hospital Samaritano, as lojas da Rede Guaco, você tem também na Escola de Educação Infantil Passo Mágico, que fica no Jardim das Oliveiras, no Campinas Shopping, na Aviação Princesa do Oeste. Enfim, há uma lista enorme, então no portal bandmulti.com você tem a lista completa para saber o ponto de coleta mais próximo da sua casa, entre comércios, espaços públicos, particulares que já aderiram a essa campanha e a possibilidade de outros comércios também, a partir de agora, participarem dessa ação. O SOS Rio Grande do Sul já recebeu mais de 38 milhões de reais em doações via Pix. Essa é uma campanha que foi criada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, 38 milhões que vão ser utilizados para atender as famílias. Segundo o último balanço da Defesa Civil, esse número que a gente trouxe agora há pouco, crescendo cada vez mais, mostra a importância dessas doações. No portal band.com.br, você tem também, se você já acessou o Bandmulti, é só clicar ali no cantinho esquerdo da tela, você vai para a página nacional band.com.br, em que você tem também o caminho da campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, para também fazer parte dessa corrente do bem. Mas isso são doações, isso é solidariedade. E agora a questão é o dinheiro público a ser investido de maneira urgente. As autoridades do governo executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do Poder Executivo, os presidentes das duas câmaras, Arthur Lira, da Câmara Federal, e Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, sobrevoaram, junto com o governador Eduardo Leite, as áreas mais afetadas. E o Ticiano Kessler conta pra gente o que saiu desse encontro entre as autoridades no Rio Grande do Sul. Neste domingo, o presidente Lula, uma comitiva de ministros e dos três poderes desembarcaram na base aérea de Canoas, na região metropolitana.
Acompanhado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, Lula sobrevoou a capital Porto Alegre junto com o governador Eduardo Leite. Aquele é o mercado municipal. Viram de perto o centro da capital gaúcha, embaixo d'água. Depois, a comitiva participou de uma reunião para definir medidas de apoio para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O presidente da República garantiu que não faltarão recursos para recuperar estradas. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. E também se comprometeu a auxiliar na construção de casas para pessoas que perderam as moradias nas enchentes. Eu tenho que reconstruir muitas casas. E na reconstrução das casas, já define levar em conta com os prefeitos que a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam as casas no mesmo local que tinha a casa que caiu. É preciso que a prefeitura, o Estado e a União localize terreno de maior tranquilidade para as pessoas poderem reconstruir o seu mínimo. O ministro do Supremo, Edson Fachin, também veio ao Rio Grande do Sul. Disse que o Poder Judiciário vai contribuir. É relevante a adoção de um regime jurídico emergencial, especial e transitório para a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. Esse regime que deve vir, se possível, na forma da emenda constitucional, ele permitirá à administração pública do Estado se afastar da burocracia da aplicação de recursos e também dos limites de gastos à luz da lei da responsabilidade fiscal. A ideia é unir os três poderes para que os recursos cheguem rápido e sejam aplicados para amenizar os impactos da tragédia no Estado. Essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional, e a resposta será dura, firme e efetiva como foi na pandemia. Nós estamos numa guerra, e numa guerra, de fato, presidente Lula, eu sei que é o seu sentimento. Não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns. Há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Nos últimos 7 anos, o estado do Rio Grande do Sul só recebeu 2 emendas parlamentares para a gestão de riscos e desastres. Uma delas em 2017 e a outra no ano passado, em 2023. Segundo o portal da Transparência, o então deputado Luiz Carlos Reins, e hoje senador, destinou R$ 750 mil para o apoio a obras emergenciais de mitigação para a redução de desastres. Em 2023, Fernanda Melchiona, deputada, destinou R$ 1 milhão à defesa civil de 5 municípios gaúchos, mas o dinheiro ainda não foi empenhado. Por isso, a destinação ainda não consta no portal da Transparência. Os estados que mais receberam emendas com esse propósito foram Pernambuco, com 20, Rio de Janeiro, com 19 e Minas Gerais, com 8. Então, nesse momento, o Congresso está mobilizado para ter alguma solução rápida para o problema, mas é importante que a gente observe os trabalhos dos deputados. Isso vale também para o estado de São Paulo, que agora bradam a respeito das necessidades, urgências, ninguém planejou isso, mas essas obras também poderiam ter saído do papel antes. A deputada federal Fernanda Melchiona, que é do PSOL, destinou esse 1 milhão à defesa civil para 5 municípios. A informação foi confirmada pela parlamentar e o dinheiro ainda não foi empenhado por uma gestão de riscos e desastres que ainda precisava de um planejamento. Então, como é que o dinheiro agora vai servir para a reconstrução? Mas por que ele não foi usado para que ele realmente era destinado? Para que as cidades se preparassem antes de um período de catástrofe como esse. Então, há muitos pontos a serem cobrados. Muitos pontos. E agora, a questão é de urgência. E por isso, o Congresso Nacional planeja criar uma proposta de emenda constitucional que dê uma resposta efetiva na reconstrução do Rio Grande do Sul. E a expectativa é que na quarta-feira haja essa sessão para a criação dessa PEC.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, quer garantir uma espécie de orçamento de guerra, semelhante ao que foi aprovado no período da pandemia, mas isso tem que ser discutido pelos parlamentares. E como é que Brasília vê essa possibilidade? Vamos à capital federal conversar com a Gabriela Veras para a gente entender na prática como essa PEC pode sair do papel e de que maneira esse dinheiro pode chegar mais rapidamente para a reconstrução dessas cidades. Bom dia para você, Gabriela. Um ótimo dia para você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. A palavra de ordem a partir de agora é, de fato, desburocratizar todos esses trâmites que devem acontecer para a aprovação dessa PEC, para que os recursos, as emendas, cheguem ali à ponta final, né? Ou seja, as pessoas que precisam, de fato, desse dinheiro, desses recursos lá no Rio Grande do Sul. Com relação a essa PEC, a chamada PEC dos desastres, deve ser pautada aí ainda nesta semana na Câmara dos Deputados. Foi um comprometimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai destinar pelo menos 5% das emendas parlamentares individuais para o enfrentamento dos desastres naturais, mas o comprometimento não é somente na Câmara dos Deputados, mas também no Senado Federal. Por lá eles devem pautar, trazer novamente a PEC da calamidade, que foi ali levantada durante a época da pandemia da Covid-19, mas com alguns ajustes exatamente para ajudar o Rio Grande do Sul, incluindo desastres ambientais, calamidade pública por desastre ambiental, por seca, estiagem, inundação, deslizamento de terra, rompimento de barragem, tudo isso para que haja ali uma destinação de recursos para o Rio Grande do Sul. Eu estou aqui, inclusive, no Palácio do Planalto, acompanhando a agenda do presidente Lula. Tem evento hoje durante a manhã e a gente traz qualquer atualização, qualquer anúncio que o presidente Lula pode fazer com relação a esse estado de calamidade, essa catástrofe que acontece lá no Rio Grande do Sul. Volto com você. Combinado, Gabriela Veras. Muito obrigado, bom dia a você, bom trabalho à nossa equipe direto de Brasília. Agora, é importante deixar claro uma situação. Desburocratizar não significa não fiscalizar. São situações bem diferentes. Facilitar obras, o envio de dinheiro, é diferente de tapar os olhos para possíveis irregularidades com o uso de dinheiro público. Tem que ter a fiscalização no âmbito municipal de cada uma das cidades que vão receber esse recurso, tem que ter a fiscalização estadual, tem que ter a fiscalização federal, com os tribunais de contas, respectivamente de suas competências. Porque a gente sabe como, muitas vezes, um dinheiro público nas mãos de agentes que são eleitos para cuidar do povo vão parar em bolsos alheios. Então, é diferente de você facilitar. Não significa que você não vai ficar de olho em como esses recursos vão ser utilizados. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala que o ser humano é, nessa hora, solidário, muita gente se desdobrando, ajudando essas famílias, também tem gente que aproveita da tragédia para se dar bem em benefício próprio. E aí eu não estou falando só de político, mas também de político. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul está sofrendo com uma série de furtos e saques em locais que estão completamente alagados. 226 viaturas a mais precisaram ser colocadas pelas polícias militar, civil, pelas guardas municipais para atender ocorrências de invasões de locais que as pessoas tiveram que sair às pressas. São quase 5.000 agentes civis e militares mobilizados. Na cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre, homens armados de barco estão rondando as casas abandonadas e saqueando esses locais. Também há relatos de assaltos em albergues, ou seja, a pessoa já está fora de casa com o pouco que ela conseguiu levar e ainda é assaltada. Vídeos também foram divulgados nas redes sociais mostrando pessoas retirando itens de dentro da loja oficial do Grêmio na Arena do Grêmio. E há uma estimativa do prejuízo que vai ser levantado durante o dia. A arena está fechada para práticas esportivas, mas na madrugada, cerca de 80 pessoas de sábado para domingo, moradores da comunidade local que foram afetadas pelas enchentes, foram acolhidas ali e que estão com medo de criminosos as atacarem.
Então, infelizmente, o ser humano tem esse lado que é a grande minoria da nossa comunidade, da nossa população. O povo brasileiro é um povo acolhedor, um povo que se abraça, que se solidariza. Tá todo mundo, quase todo mundo, destruído com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas isso não significa fechar os olhos para possíveis desvios de verbas e nem achar normal crimes acontecerem contra essas vítimas. Um outro ponto importante que a gente tem que trazer aqui para Campinas. 2024 é um ano de promessas para obras anti-enchentes que têm que ser realizadas agora na cidade. Campinas aprovou, no final do ano passado, no dia 5 de dezembro, um projeto de lei na Câmara Municipal para fazer um empréstimo de 517 milhões de reais junto ao BNDES. Foi aprovado por unanimidade na Câmara e essa verba é exclusivamente para o Plano para Controle de Enchentes. A Prefeitura espera que os trâmites legais sejam concluídos. Isso já deve ter terminado, mas a partir daí é preciso começar a colocar a mão na massa. A última informação a respeito do plano anti-enchente de Campinas, ela vem de fevereiro, quando a Prefeitura recebeu, no último dia 29 de fevereiro, propostas de preços para a licitação do primeiro piscinão dentro desse pacote. O recebimento da proposta aconteceu com um valor estimado da obra em pouco mais de 213 milhões de reais e é importante que comece nesse período de estiagem. Aproveitar esse período que não está chovendo para dar proteção ao povo de Campinas lá no período chuvoso, a partir de outubro, novembro, até o final do verão de 2025. Para que não chegue no final do ano e diga, agora por conta da chuva forte a gente não consegue mexer com isso. Então essa é uma cobrança que tem que ser feita também às autoridades daqui. Não aproveitando politicamente o gancho por conta das tragédias de lá, mas pensando no futuro, e um futuro próximo, porque a gente já viu o que acontece em Campinas por conta das enchentes e a gente sabe exatamente onde são os locais que precisam dessas obras. 10 horas 32 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando das coisas de Campinas, porque semana de Dia das Mães é semana para movimentação no comércio. A gente vai saber um pouco mais sobre a expectativa. Será que o campineiro esse ano vai de presentinho, presentão, lembrancinha ou é aquele presente que a mamãe nunca vai esquecer? E como as vendas online também impactam para o comércio como um todo, para a movimentação da economia na cidade? A gente traz esses assuntos na sequência do nosso Manhã Bandeirantes e tem também a sua participação pelo WhatsApp, o 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Rede D'Or criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Rede D'Or passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Rede D'Or você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em rededor.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Após 2 meses consecutivos de queda, a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo apresentou em março aumento de 9,4%, atingindo mais de 421% ao ano. Os dados constam das estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central. O crédito rotativo dura 30 dias e é tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão, ou seja, contrai um empréstimo e começa
começa a pagar juros sobre o valor que não conseguiu quitar. Como ela só se aplica a novos financiamentos, não houve impacto na apuração estatística de março. Com isso, a taxa média de juros no crédito com recursos livres às pessoas físicas ficou em 53,4% ao ano, um incremento de 0,8% no mês e diminuição de 5,2% em 12 meses. Além do aumento de crédito do rotativo, o resultado do crédito com recursos livres a pessoas físicas foi motivado principalmente pelos aumentos das taxas médias de crédito pessoal não consignado, bem como do cartão de crédito parcelado. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Oi gente, Rafael Portugal passando para lembrar que consciência ambiental também começa na escolha do combustível. Para quem tem carro flex, o melhor é etanol. O etanol é o biocombustível. Que é isso? Eu também não sabia. Vem de planta. Se mais pessoas usassem etanol, nosso ar seria muito melhor, sabia? Então quem quer um meio ambiente melhor hoje e no futuro, vai de etanol. É bom para você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. Manhã Bandeirantes. Dez e 36, hoje segunda-feira, 6 de maio de 2024, o ouvinte participa conosco pelo WhatsApp 19971021493. Nós vamos trazer aqui as primeiras participações, daqui a pouco mais gente também com diversos assuntos que estão participando conosco. A participação do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. Heitor, você lembra que no orçamento para 2023, Bolsonaro e Paulo Guedes deixaram apenas R$25 mil para o combate às tragédias e enchentes? Político no Brasil, né, Eduardo, tem geralmente o hábito de só pensar nessas situações quando o estrago já vem. E, infelizmente, isso é algo que tira a vida de pessoas. Isso vale também para os orçamentos municipais e estaduais, tá? De só olhar a necessidade de você mexer com questões de infraestrutura quando elas já tiraram vidas, já deixaram famílias desalojadas. E essa situação de 2023, de fato, do orçamento, bem lembrada pelo Eduardo, mostra um pouco desse pensamento de depois a gente corre atrás, mas não dá para correr atrás quando você perde mais de 80 vidas e ainda tem mais de 110 pessoas desaparecidas. Mas é preciso olhar também para o governo do estado, para os deputados que não enviam as verbas destinadas para isso, poucos recursos enviados com tantas opções que eles têm para colocarem dinheiro nas diversas áreas. Mas bem lembrado aqui pelo Eduardo Moraes. A participação também do Adriano Vermelho, que escreve: chocados, assistimos a tragédias da chuva no Rio Grande do Sul. A força da mãe natureza sobre nossos irmãos do Sul e perplexos ficamos todos com a polarização e politização de um evento natural. O Adriano diz: meu Deus, senhores políticos, não é hora de achar culpados, não é hora de querer aparecer, não é hora de culpar um ou outro. É um evento catastrófico e precisamos de solidariedade. Sem cor política, sem bandeira, é hora de ajuda, sem carimbo ou interesse. Enfim, escreve o Adriano, é o momento de entendermos e estendermos as mãos a quem precisa. O brasileiro é sim um povo muito solidário e daremos provas. Pelo menos nessas horas somos uma só nação. Só depois de tudo resolvido, entre aspas, vamos buscar responsáveis e procurar soluções. Assino embaixo com o Adriano Vermelho e tomara que a gente consiga ter essa maturidade política nesse momento em que não é para discutir ideologia, é sim para discutir recurso público e a necessidade de salvar vidas nessa hora. Tem mensagem de áudio chegando também sobre esse assunto. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo. Escutando esses áudios aí dá até arrepio, rapaz. Precisamos tirar a burocracia da frente, precisamos isso. Cara do céu. A gente fica assim até arrepiado, né? Ou todo mundo querendo ajudar, né? E no final das contas acontece o quê? Corrupção, corrupção, corrupção. Eu já vi esse filme. E vocês que estão nos ouvindo? Eu já vi esse filme. Eu acho que nós podemos tirar dinheiro do fundão eleitoral, rapidamente colocar ali, ajudar todo mundo. Tem que ajudar, tem que ajudar. Isso é ponto pacífico. Não estou aqui criticando a ajuda, mas sim a maneira que vai ser feita.
Tem que ser... Vai ser fiscalizado? Para onde vai? Quais recursos? Quanto? Esse negócio de sair construindo casas, tal, existem visões controversas, tá certo? Porque nós temos aqui mesmo em Campinas, várias pessoas tiveram casas destruídas nas últimas enchentes e ninguém ofereceu casa para construir de volta. Eu não sou contra isso, só estou falando que nós temos gente na frente. Tem que atender? Sim, mas vamos ver a ordem cronológica das coisas também. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado, DJ Alê. Qualquer atualização sobre a situação no Rio Grande do Sul, nós vamos trazer dentro da nossa programação com um time de jornalismo da Band espalhado pelo estado e também com os desdobramentos em Brasília. Mas às 10h40 vamos falar sobre a economia local, porque estamos numa das semanas mais importantes para o comércio. É semana de Dia das Mães. Domingão é o dia para essa que é a segunda data do comércio, só perdendo em vendas para o Natal. E nosso convidado na manhã de hoje é o economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, Mário Eduardo Campos. Mário, muito bom dia, obrigado por atender nosso convite aqui no Manhã Bandeirantes, é um prazer ouvi-lo. Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes também, poder falar a respeito desse tema. A SIC tem uma previsão de movimentação de 258 milhões e 700 mil reais. São números expressivos, mas isso indica um crescimento, um aumento tímido. Isso significa que passou um pouco do período de crise da pandemia. O que é que esse número traz de positivo para a economia da cidade, Mário? Maior que o ano de 2023. Eu acho que os efeitos da pandemia eles já estão sendo amenizados, apesar que na pandemia o impacto foi no setor de entretenimento, de hotelaria, que não afeta tanto esse comércio nosso aqui da cidade. É uma perspectiva tímida em relação que poderia até ser maior, mas é razoável dentro das perspectivas e do que está acontecendo na economia de uma forma geral. Ela é maior, né, do que o ano passado, como eu disse, e gerando esse número, a perspectiva é essa desse montante de recursos. Sempre que há uma data de movimentação no comércio, há aquele levantamento de expectativa de ticket médio, que é mais ou menos quanto cada campineiro deve gastar para o presente do Dia das Mães. A expectativa da SIC para esse ano é de qual ticket médio em Campinas, Mário? Em torno de R$ 260 por presente, né? Como você disse, realmente é um ticket médio. Ele pode variar para mais ou para menos, dependendo da situação de cada família, mas é um número bem dentro da realidade nossa atual. E quais são os segmentos que normalmente mais lucram, mais movimentam nessa época de Dia das Mães? Seria beleza, né? Cosméticos, perfumes, vestuário também, sapatos. E na área de eletrônicos, um destaque para o smartphone, que hoje é fundamental na vida aí de todo mundo. E não deixa de ser um presente muito significativo. Eu acho um belo buquê de flores, um arranjo de flores, que isso sempre agrada muito. Nós estamos conversando dentro do Manhã Bandeirantes com Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, falando sobre a expectativa para o Dia das Mães. Esse ano, a gente tem uma situação até curiosa, atípica, enfim, nós tivemos o 1º de maio numa quarta-feira e muita gente só recebe no quinto dia útil que cai na quarta-feira. Há uma expectativa do comércio também para que não só o presente de última hora, mas que em função de muita gente receber só na quarta-feira, de quarta até sábado, o comércio tenha um boom maior para a venda do Dia das Mães, Mário? Sem dúvida. A pessoa vai esperar receber o salário para poder efetuar suas compras e poder escolher o presente, tudo isso. A não ser aquele que vai comprar com cartão de crédito, que esse pode adiar o pagamento para uma data futura. Mas lembrando que o cartão é um meio de pagamento
e lá na frente vai ter que pagar essa fatura do cartão. Então precisa ser uma compra bem racional, dentro da realidade de cada um. A gente sabe que o comércio de rua, assim como do shopping, se há algum tempo a gente dizia que o que mais concorria com o comércio de rua era o comércio de shopping, hoje os dois têm como concorrentes as vendas online. Há um impacto muito grande também para esses comerciantes e, de alguma forma, quem tem uma loja em Campinas, quem tem uma empresa em Campinas, também pode fazer com que o online seja atrativo, mesmo sendo concorrente de praticamente o mundo todo? Bem, o consumidor, ele gosta de olhar o produto, ver o produto, tirar dúvidas junto ao vendedor, poder escolher o presente ou ver realmente a questão de tamanho, tudo isso, para ser o mais assertivo possível na compra do presente. Sem dúvida nenhuma, o comércio eletrônico ele é um grande concorrente, mas as grandes redes, os grandes magazines, eles já estão praticando os mesmos preços das lojas eletrônicas. É só pedir o auxílio ao vendedor, que ele mesmo faz essa orientação, acompanha até a compra pela internet, auxiliando o consumidor na hora de finalizar o pedido. Importante na compra eletrônica, para quem fizer essa opção, é ficar atento à questão do frete, a data de entrega disso, o valor do frete, a data de entrega, verificar se o site é um site confiável, para ele não ter nenhuma surpresa desagradável com relação à compra. E as lojas físicas, elas têm que fazer alguma coisa, algum movimento que seja atrativo ao consumidor. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Mário Eduardo Campos, economista da SIC, falando sobre o comércio do Dia das Mães, a expectativa da cidade para essa que é a segunda data mais importante do comércio, perdendo apenas para o Natal. Ainda é esse o cenário, né, Mário? Ou será que algum dia isso vai mudar? O comércio do Dia das Mães continua sendo o segundo mais movimentado para o calendário? Sem dúvida, ainda é o segundo mais... É o segundo melhor para o calendário. Apesar que hoje, tanto a Black Friday e outros, como Dia dos Namorados, também tem uma importância significativa, mas o Dia das Mães ainda é o principal pós-Natal. Mário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Uma boa semana de trabalho para você e para toda a equipe da SIC. Semana movimentada aqui no comércio da cidade. Um grande abraço para você. Obrigado, disponha sempre. 10h47 e depois do intervalo a gente segue falando de economia local, mas dessa vez do comércio exterior de Campinas, porque tem aniversário, 10 anos da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, e o nosso convidado é o presidente executivo da CCCER, que é a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, que amanhã tem um evento importante na cidade. A gente vai falar um pouco mais sobre o evento em si e o cenário nesses últimos 10 anos de como Campinas também cresceu junto ao comércio exterior. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Oi, gente. Aqui é a inteligência artificial do Pelé. Deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe que a dengue tá aí. Tem que colocar areia nos vasos, virar a garrafa de boca para baixo. Então, por que o seu quintal está cheio de água parada criando o mosquito da dengue? Você é engraçado, hein? Oi, pessoal, aqui é o Beto Hora. Agora é sério, São Paulo está em estado de emergência. Precisamos da sua colaboração agora. O rádio e você enfrentam a dengue. Esta campanha é aqui da rádio, das rádios de São Paulo, essa campanha é sua. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas vai enviar ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade a proposta de uma empresa especializada na produção de peças sem valor comercial.
para monumentos expostos em praças e parques. A ideia é avaliar se bustos e peças de bronze podem ser substituídos pelo material alternativo para evitar furtos e atos de vandalismo nos monumentos. A empresa é a Soluarte Soluções Artísticas, de Botucatu. Ela produz esculturas em diversos materiais, com opções que podem evitar o uso do bronze, já que é muito visado por ladrões pelo seu alto valor comercial. A empresa garante que o uso de materiais alternativos não compromete o aspecto visual das obras. A prefeitura gasta cerca de 1 milhão por ano para a reposição de peças, equipamentos de limpeza e patrimônios que são atos de vandalismo. Campinas tem atualmente 115 monumentos tombados como patrimônio pelo Condepac. O número de quantos deles poderão ser substituídos por material alternativo requer avaliação a partir de critérios técnicos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. É 51 minutos, 10 horas 51 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, agora para falar sobre os 10 anos da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Amanhã vão ser comemorados esses 10 anos, essa década toda de atividade, com a assinatura do termo de cooperação técnica com o ProUB, termo de cooperação visando o desenvolvimento econômico e social para Campinas e região. Sobre o evento de amanhã e esses 10 anos da CCCER, nosso convidado aqui, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, é o Márcio Barbado, presidente executivo da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Márcio, primeiramente, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia a todos que nos ouvem ou assistem, né? É um grande prazer a gente poder estar aqui trazendo um pouco do nosso trabalho com relação ao desenvolvimento econômico, né? Uma cadeia produtiva bastante ampla, a qual a nossa Câmara de Comércio tem se dedicado muito nesses entendimentos, trazendo informações importantes aos agentes econômicos visando tomada de decisão. Câmara fundada em 2014, completando uma década agora. Qual o principal legado desses 10 anos da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região para a economia da cidade? Eu acho que o principal legado é a capacidade instalada, né, que existe dentro da Câmara nos diversos setores, né, para consultoria, assessorias, que são importantes, né, a todos os agentes econômicos de uma forma geral. E mudou muito a forma de fazer comércio exterior de 10 anos para cá, falando em tecnologia, falando em questões econômicas. Desses 10 anos, o que a gente viu e como foi possível acompanhar toda essa corrida para que Campinas tivesse também essa força econômica internacional? Eu acho que o maior trabalho que tem sido feito, e hoje por um grande número de empresários, são o entendimento das questões digitais, né?
as questões digitais elas apressaram bastante os processos de uma forma geral, desde a importação como exportações, e também o comércio global, o comércio brasileiro de uma forma geral. Campinas, a gente sabe que tem um potencial econômico enorme, aeroporto internacional, universidades. Esse potencial todo, ele é aproveitado na economia do nosso dia a dia? Opa, sem dúvida nenhuma, né? Campinas, ela é estrategicamente posicionada, todas as estradas passam por Campinas, um aeroporto internacional. Nossa Câmara hoje ela interage com 48 cidades aqui da região, incluindo aí o sul de Minas Gerais, que ocupa a estrutura de Campinas. Eu acredito que Campinas dá um trabalho muito grande para ser controlada pelos governos, né? Porque as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. E hoje quais são os principais produtos de exportação de Campinas? Hoje Campinas tem como o empresário internacional, quando olha para Campinas, ele enxerga mais o quê? Eu acho que, na verdade, tecnologia, né? Por causa das universidades aqui em Campinas. Muitas das pessoas vêm a Campinas estudar e acabam ficando. E esse polo tecnológico, ele é muito forte aqui em Campinas. Então, nós não temos dúvida com relação a isso. A capacidade instalada de empreendedores na cidade também é muito grande, né? E com isso faz com que a economia interna gire e o comércio exterior também. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Márcio Barbado, presidente executivo da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, que comemora 10 anos nesse ano de 2024 e amanhã terá a assinatura do termo de cooperação técnica com o ProURB, visando o desenvolvimento econômico e social para Campinas e região. Explica para o nosso ouvinte o que é esse termo de cooperação com o ProURB, Márcio. Muito bem, esse termo de cooperação técnica que nós estamos assinando com o ProURB é uma entidade que já tem aproximadamente 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e ela se qualifica como ProURB Pensando Campinas. E dentro do ProURB existe uma capacidade acadêmica e profissional muito grande lá dentro. E a Câmara, ela é uma espécie de amálgama que une as entidades por especialidades, né? E essa assinatura desse termo que faremos amanhã é um termo de colaboração mútua, né? Com uma interpretação visando pesquisas estatísticas para poder balizar o desenvolvimento econômico, mas não só econômico, num formato sustentável também, para além um pouco da região metropolitana. Campinas, de certa forma, tem essa condição de puxar outras regiões metropolitanas do estado também e formar, quem sabe, ali uma grande junção de forças encabeçadas por empresários de Campinas, Márcio? Essas coisas elas acontecem meio que natural, tá? Dentro da Câmara. Às vezes elas não estão nem nos objetivos da Câmara, mas elas têm a ver com o desenvolvimento econômico, né? A nossa parte que a gente procura ter foco, primeiro a gente tem um entendimento muito grande, muito amplo da cadeia produtiva, para você poder atuar com os diversos profissionais que existem dentro da nossa Câmara. Mas a gente procura atribuir um foco interagindo um pouco mais com 100 escritórios de negócios no mundo todo, através daquele órgão da ONU que é o UNCTAD, né? Onde ali a gente procura tratar sobre o comércio, investimentos globais, trabalhar mercados emergentes, análise de produtos, energia, finanças,
países em desenvolvimento e, fundamentalmente, segurança jurídica. O Márcio Barbado é nosso convidado, presidente executivo da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Amanhã o evento acontece no Ciesp. Fala um pouquinho para a gente sobre esse encontro e apresenta a equipe que está com você aqui também no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Acredito que estarão presentes amanhã lá também com um grande time da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, né, Márcio? Sim, sem dúvida. Maurinei Lopes Cordeiro, nosso vice-presidente de Relações Institucionais, que me dá um suporte aí muito grande no dia a dia, né? Falando um pouquinho da nossa Câmara, e eu acho que isso é bastante importante, a nossa Câmara começou a ser pensada em 2007, né? Eu estava nessa época secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Campinas. Dr. Romeu Santini, nosso saudoso Dr. Romeu Santini, era secretário de Cooperação Internacional. E a gente sentia falta de uma entidade que pudesse trabalhar fortemente o desenvolvimento econômico com uma visão internacional, né? Porque Campinas nós temos Ciesp, grande parceiro nosso, a SIC, inclusive são membros fundadores da nossa Câmara, mas a parte de comércio exterior a gente tinha essa necessidade. E a gente conversava muito sobre isso. Então a ideia nasceu em 2007 e ela demorou 7 anos para se consolidar. Só em 2014, né, que 58 empresários, empreendedores se reuniram para fundar a nossa Câmara. Depois de muitas reuniões lá no Ciesp Campinas, dia 13 de março de 2014, foi fundada a Câmara de Comércio Exterior para Campinas e região, cujo objetivo na fundação dela era buscar subsídios, né, para valorizar e fortalecer os agentes econômicos de uma forma geral. Mas já no final do primeiro ano, um pouco mais do primeiro ano, nós tivemos que fazer alguns ajustes em função da demanda que chegava para essa Câmara. Foi aí, então, lá no final de 2015, que a gente começou a trabalhar essas questões digitais para a nossa Câmara, e hoje posso garantir que nós temos uma condição aí bastante avançada. E um foco importante, que é bom a gente estar dizendo que nós trabalhamos hoje em função desses 10 anos de experiência, né? Trabalhamos fomentando a cadeia produtiva, incentivando o empreendedorismo, buscando oportunidades de negócios e conexões em negócio. O nosso ouvinte participando conosco pelo WhatsApp, o 19971021493, o Ricardo, ele é morador aqui de Barão Geraldo, ele diz ficar feliz por saber que existe esse trabalho em Campinas, mas ele está curioso, como é formada essa Câmara? Ela tem algo a ver com Câmara Municipal, com Prefeitura? Não há relação política com o órgão, não há relação direta com a Câmara Municipal, né, Márcio? É apenas a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Pergunta aqui do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ricardo, bom dia para você, uma ótima pergunta. Não, a Câmara ela é formada pela iniciativa privada, porém ela interage com os governos, né? Porque os governos, de uma forma geral, eles querem fomentar o desenvolvimento econômico, e a Câmara é um grande veículo, né? Mas nós não temos vínculo para isso, tá? Ricardo, fica o convite para você amanhã no Ciesp Campinas comparecer nesse evento, que você vai ficar sabendo um pouquinho mais da nossa Câmara. Obrigado pela pergunta. E obrigado a todos que estão participando, acompanhando a gente aqui no Manhã Bandeirantes. A relação ela é necessária com o meio político, né? Estamos falando de economia e não tem como você não ter um bom diálogo com prefeitura, com Câmara Municipal. Nesses 10 anos, sempre houve um bom entendimento, independente de quem estivesse no poder? Sim, sem dúvida nenhuma. A Câmara já nasceu com esse objetivo
pelas interferências de governo, né, na cadeia produtiva de uma forma geral. Algumas vezes se tomam algumas providências que acabam prejudicando determinados setores e segmentos de mercado, e a Câmara tem por obrigação interagir com esses governos para tentar ajudar a acertar isso. E a gente tem certeza que os governos querem acertar e sempre nos atende. Então a gente tem um bom relacionamento construído com os governos. Mas eu acho que dentro dessa pergunta, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho do entendimento do PIB brasileiro, né? Você entendendo o PIB brasileiro, logicamente você vai saber qual que é a contribuição de Campinas nesse processo, mas mais ainda, né? Porque quando se fala em comércio exterior, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? O 100% do PIB, 30% dele, você pode trabalhar comércio exterior, sem prejudicar a economia interna, tá? Isso é de fundamental importância, esse entendimento. E hoje, o comércio exterior, de uma forma geral, ele ocupa 12%, 13% de toda essa cadeia produtiva. Então, a gente tem um universo muito grande para levar aos empresários para que trabalhe essa questão, faça esse entendimento de importações e exportações. Mais exportações, né? A gente procura atuar. E amanhã, às 8h30 da manhã, no Ciesp Campinas, na rua Padre Camargo de Lacerda, número 37, no Jardim Chapadão, tem a comemoração dos 10 anos da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, com a assinatura do termo de cooperação técnica com o ProURB, um termo visando o desenvolvimento econômico e social para Campinas e região. Márcio Barbado, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Fique à vontade para as considerações finais e para esse convite. Assim como você fez para o nosso ouvinte Ricardo, tenho certeza que muita gente também ficou interessada em conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Sim, Heitor, sem dúvida nenhuma. Nossos ouvintes e aqueles que nos assistem, né, fica aí o convite, né, um convite sincero, um convite de trabalho, né, porque é um evento comemorativo de 10 anos, assinatura de um termo de cooperação visando o desenvolvimento econômico. Então, pode ser considerada uma reunião de trabalho. Então, para aqueles que se interessam em conhecer um pouquinho do nosso trabalho, com foco não só na cadeia produtiva, mas no comércio exterior, por favor, fica o convite para eles e interagirem com a gente através do nosso site www.cccer.org.br. Muito obrigado a você, Heitor, à Rádio Bandeirantes e a todos aqueles que ficaram aqui nos ouvindo ou assistindo. Nós que agradecemos pela atenção, desejamos um bom evento e mais 10, 20 e tantos anos de trabalho para a equipe da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, completando uma década de atividades aqui em Campinas. E ainda falando em comércio exterior, final de semana foi de visita ao Brasil. O premier do Japão esteve na cidade de São Paulo, visitou o tradicional bairro da Liberdade e também falou sobre acordos políticos entre Brasil e Japão. A repórter Olivia Freitas acompanhou esse evento, acompanhou esses encontros e conta um pouco mais pra gente do que já se tem de concreto desses acordos entre Brasil e Japão. Olivia. Em São Paulo, uma agenda apertada. O primeiro-ministro Fumio Kishida visitou o bairro da Liberdade, que preserva a cultura oriental em São Paulo. Depois, seguiu para o pavilhão japonês, no Ibirapuera. No fim da tarde, o premier participou de um fórum econômico com o vice-presidente Geraldo Alckmin, empresários brasileiros e japoneses. Entre os objetivos da visita ao Brasil está o aumento no fluxo de comércio entre os dois países, que já foi de 18 bilhões de dólares e hoje está em 11 bilhões. Além da economia, outros assuntos entraram na pauta, como as ações para enfrentar as mudanças climáticas, a preocupação com o aumento nas tensões internacionais e as ameaças à democracia em muitos países. Mais cedo, o primeiro-ministro japonês ressaltou a doação para o Fundo Amazônia e destacou o uso da tecnologia japonesa em sensoriamento remoto para a proteção da floresta amazônica.
O premier veio ao Brasil a convite do presidente Lula, acompanhado de 35 empresários. Os governos brasileiro e japonês assinaram uma série de memorandos nas áreas de comércio, apoio bilateral e meio ambiente. Entre os 36 acordos econômicos está a parceria para o uso de biocombustível brasileiro na tecnologia japonesa em carros híbridos flex. 11h09. Vamos girar a participação do nosso ouvinte aqui no nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo a todos que estão conosco desde as 10 da manhã, agradecendo você que está chegando com a gente no meio do caminho. Até as 11h30 tem informação da nossa região e tem a sua participação tanto pelo WhatsApp quanto pelas outras plataformas, como por exemplo o nosso canal do YouTube, onde você acompanha a nossa programação com imagens, como faz o Xandinho, desejando bom dia pra gente direto do Rosolém, bairro importante de Hortolândia, importante aqui da nossa região. Um grande abraço ao Xandinho também, mandando um abraço para o Tiago Prudente, de férias, curtindo aí esses dias de descanso, merecidos descansos, merecidos dias de folga para o Tiago Prudente. Diz a lenda que quarta-feira ele está com a gente. Vamos descobrir ao longo dessa semana. Mensagem de áudio chegando também que o Gilberto Suf coloca aqui para a gente dividir com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu queria falar sobre o motorista do Porsche. O cara tá foragido, né? Ele teve a prisão preventiva decretada, só que ele tá fugido. E o advogado dele falou que ele só vai se entregar se tiver uma garantia de que não vai acontecer nada com ele na cadeia. Cara, cadeia é cadeia. Se fez um crime, não tem essa. Agora, cara, não dá para entender um negócio desse, né? Não dá para entender, né? E ele também não demonstra nenhum sentimento, né? Quando ele foi, no momento do acidente, ele não pergunta em momento algum sobre a vítima que ele fez, né? E eu estava realmente bêbado, né? E as pessoas não estão nem aí mais para nada, né? E o dinheiro manda, né? Depois fala que não manda, manda assim. Se pegar um rico com droga é uma coisa, se pegar um pobre com droga é outra. Então não vem com essa não, que é tudo igual. Então quando o rico acontece um acidente desse aí, ele sai pela porta da frente, o pobre vai algemado no camburão. A verdade é essa. É 2 pesos, 2 medidas. A lei favorece quem tem dinheiro. É policial, é juiz, é promotor, eles fazem o que quer. Essa é a verdade. E eu vou falar outra coisa também. Os pais desses moleques são culpados por ele ser assim, porque eles passam a mão na cabeça dele, né? Passam a mão na cabeça dele e ele faz o que quer, porque não foi a primeira vez. Se um filho meu bate o carro chapado, ele nunca mais vai pegar meu carro para andar, entendeu? E eu falo a real mesmo. Nunca mais vai pegar o carro para andar. Aí o cara já deve ter uns 3, 4 acidentes, né? Racha, isso, aquilo, outro. E os pais dão um carro na mão dele, um carro mais caro ainda, para ele fazer isso aí, um carro de R$1.300.000. Então, fora de contexto esses pais também. Alexandro Centro, uma boa semana, Heitor. Para você também, Alexandro, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, ele é procurado desde sábado. Os policiais civis foram à casa dele, não o encontraram, mostrando mais uma vez que não há colaboração por parte do autor do crime, da família, e o advogado de defesa tentando contornar a situação. O mandado de prisão foi recebido oficialmente um dia depois de decretada a prisão pelo desembargador, Dr. João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Distrito Criminal, e o indiciado pelos crimes de homicídio e lesão corporal ainda não foi encontrado. São 11h13 nessa segunda-feira, ele não se apresentou, então por isso é considerado foragido. Ele provocou a morte do motorista por aplicativo Arnaldo da Silva Viana depois de atingir a traseira do carro dele no veículo que estava a mais de 150 km por hora. A promotora Monique Raton sustentou em denúncia que o motorista da Porsche consumiu álcool antes de dirigir e causar o acidente. E a gente viu nas imagens de monitoramento, nas imagens dos uniformes dos policiais, tudo o que foi errado dentro dessa história. Errado dele consumir álcool e dirigir, dele dirigir acima do limite de velocidade, da polícia atender quase como: senhor, por favor, o senhor precisa de algo? Não como sendo um autor de crime, mas como sendo uma vítima
Tudo bem, naquele momento ainda não se tinha a dinâmica do acidente, mas protocolo básico, a gente já falou disso, conduz até um hospital com a presença de uma viatura, exame de sangue, bafômetro, tira a prova do que aconteceu e aí depois você dá o encaminhamento. Nesse caso não. Saiu, foi embora e ainda não apareceu. O Alexandre falava a respeito de tentativa, né, de mudar a penitenciária dele. Esse ponto eu até acho compreensível. A defesa do motorista da Porsche está pedindo para que ele seja transferido, para que ele vá preso, se isso for confirmado, para a penitenciária 2 de Tremembé, que é considerado presídio dos famosos. Ali estão Robinho, Alexandre Nardoni, porque o caso ganhou uma enorme repercussão. Muito pelos atos dos próprios pais, dele mesmo e da irresponsabilidade de quem conduziu até aqui, tanto polícia quanto justiça, tentando deixar o caso da Porsche como um segundo plano. Mas não deu certo, né? O Brasil todo sabe dessa história, conhece a cara do autor desse homicídio e é até compreensível essa parte dele pedir, por questão de segurança, a ida para Tremembé. O que não é compreensível é ele não aparecer, ele não estar presente em nenhuma das convocações da justiça e agora a defesa do motorista já não está mais pedindo para ele ir para Tremembé, não. Está pedindo de novo a liberdade. Isso no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. É a terceira instância da Justiça que ainda não analisou a solicitação dos advogados do motorista da Porsche. Enquanto não tiver essa mudança, enquanto não tiver um rigor dando exemplo como esse, de que quem dirige e mata vai para a cadeia, sim, vão continuar as brechas e vão continuar os motoristas colocando em risco não só a própria vida, mas a vida de tanta gente inocente. O Brasil tem a grande chance de dar um exemplo aqui nessa história. Pelo menos depois dos erros cometidos ainda dá tempo de correr atrás e se fazer um pouco de justiça, porque o motorista por aplicativo, esse não vai ter uma outra oportunidade na vida. 11h16. Tem mensagem também chegando aqui, agradecendo ao nosso amigo Marco Silva Bedin, da cidade de Hortolândia. Ele está falando a respeito do show da Madonna. Ele adorou falar do lindo show da Madonna. Ela se enrolou na bandeira do Brasil, fez um sinal com o polegar levantado e o dedo. Acho que é um ok em inglês. Esse show foi patrocinado por marca de cerveja, pelo governo do Rio, por uma empresa também que é um banco, né? O Banco Itaú foi quem bancou boa parte desse show em Copacabana. E aí é que ele faz uma provocação. Será que o deputado estadual Rafa Zimbaldi vai pedir uma investigação para que o governador do Rio de Janeiro revolva o dinheiro para o prefeito da cidade? Tinha muitas crianças assistindo, tinha cena sensual. Eu tava esperando esse assunto vir à tona hoje, tava demorando, mas agora ele apareceu. E o Edivalmir Massa também participando conosco aqui, agradecendo a participação. Mas o Marco Silva Bedin gostou do show da Madonna. Foi ali um evento histórico para o Brasil, isso não tem dúvida nenhuma, pela quantidade que movimentou no turismo, pela quantidade que movimentou também nas cornetas, nas redes sociais. O Edivalmir Massa contando pra gente que hoje foi pegar o visto dos Estados Unidos e tanto no primeiro dia quanto no dia da entrevista ele confessa que contou por cima mais de 350 pessoas por dia. No dia 2 de maio precisava ir ao Alto Pinheiro em um cliente e aproveitou, passou em frente à Embaixada de Cuba. Sabe quantas pessoas estavam lá? Vou propor presentear com Rádio FM faixa estendida para o ouvinte que descobri. Cuba é sim um ponto turístico muito grande, mas não se compara ao que movimenta de gente indo para os Estados Unidos, né? Mas é a provocação que faz parte também aqui dos nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes. Provocação de um lado do Marco Silva Bedin, provocação do outro do Edivalmir Massa, e o importante é a gente não se deixar levar pelo fanatismo político. Ter a ideia é uma coisa e se deixar levar pelo fanatismo é outra. Mas eu gosto muito das participações sempre dos nossos ouvintes aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Agora, 11h18. A Polícia Civil de Campinas, em um trabalho conjunto com a Polícia Federal, tem um núcleo de observação e fiscalização exclusivo para crimes de pedofilia. E nessa última operação, descobriu um endereço que faz parte do DEINTER, ou seja, a área administrativa das delegacias comandadas por Campinas, na cidade de Campo Limpo Paulista, onde ali havia um computador com um acesso
nome a conteúdo de pedofilia. Chegando lá, operação montada, identificaram que se trata de um adolescente de 15 anos. A Júlia Zampieri conta pra gente e conversa com o Dr. Elton Costa, delegado que comanda essa investigação, como é que foi esse trabalho que foi realizado e como lidar com um caso desse por parte da polícia. O trabalho foi feito, Júlia. A operação de combate à pornografia infantil foi deflagrada pela DEIC de Campinas em conjunto com a Polícia Federal. Durante a investigação, as equipes identificaram um suspeito que estaria envolvido na distribuição de conteúdo pornográfico infantil. Ao chegar no endereço da casa do suspeito, que mora na cidade de Campo Limpo Paulista, a equipe descobriu que quem estava por trás do crime era um adolescente de 15 anos. O celular dele foi apreendido. No aparelho foram encontrados diversos conteúdos envolvendo a exploração sexual de menores. Conseguimos encontrar em seu telefone celular uma grande quantidade de arquivos envolvendo pedofilia. O adolescente foi encaminhado à delegacia acompanhado da mãe. Em depoimento, ele confessou o crime, alegando desconhecer a ilegalidade das ações. Ele responde agora pelo ato infracional análogo ao crime de posse de material pornográfico de crianças e adolescentes. Por se tratar de um adolescente de 15 anos, ele foi libertado, porque não se trata de um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e responderá ao processo ação criminal socioeducativa junto à Justiça lá de Campo Limpo. 11h20, ainda nos destaques da nossa região. Final de semana foi de uma outra operação, essa de dispersão por conta de baile funk sem autorização. A Guarda Municipal dispersou um pancadão com mais de 2.000 pessoas no Jardim do Lago e no Parque Osiel. Tudo isso começou com denúncias que não paravam de chegar no 153 da Guarda Municipal. Jardim do Lago 2, Parque Osiel, madrugada de sábado para domingo, bombando, quando de repente as viaturas da Guarda Municipal chegaram. A ocorrência foi atendida principalmente pelo bloqueio de trânsito e pela perturbação de sossego. 2 estabelecimentos foram multados pela perturbação de sossego, pela lei que Campinas tem, a chamada Lei do Pancadão, e 3 veículos foram recolhidos ao pátio. A aplicação da multa no valor de R$ 2.232,95 para cada um dos motoristas, para cada um dos condutores. Lei do Pancadão que prevê essa multa. Agora, no portal bandmulti.com, veja a foto do veículo que foi apreendido. É uma picape, me parece aqui uma Saveiro, uma delas, a outra não dá para ver a marca, mas imagine um paredão mesmo de som com 1, 2, 3, 4, uma delas tem 5 andares. Então pense, uma caixa de som é um andar, aí pensa numa caixa de som sobre ela, o segundo andar, terceiro andar, quarto andar, e lá em cima tem 2 menorzinhas. O estrago que devia estar isso aqui, o barulho que devia estar incomodando a vizinhança e o fato de ser um evento que não tem autorização para acontecer. Denúncias pela Lei do Pancadão podem ser feitas pelo 153 da Guarda Municipal, que tem sempre equipes de plantão 24 horas por dia, fazendo também esse atendimento nessas ocorrências que envolvam perturbação de sossego. E claro que já é crime por si só você desrespeitar esse horário pela perturbação de sossego, mas Campinas tem uma lei própria, né? A Lei do Pancadão em Campinas. Então, nada mais justo do que fazer valer. Ela que foi sancionada em 2014, dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores. Tem um limite ali de decibéis permitidos e os guardas municipais têm equipamentos para fazerem a medição desses decibéis para saber se estão ou não. Mas às vezes nem precisa do equipamento, né? É só passar em frente, caixa de som, aquela que vai pum, 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 pum. O vidro do teu carro parece que vai quebrar junto. Tava no pancadão, Jean Espaduzano? Ou você estava
tranquilo em casa no final de semana. Foi no mesmo horário quase do show da Madonna, que deu uma grande audiência. Acho que era a concorrência com o show da Madonna, né? Era Bom dia pra você. Madonna na casa e na rua... E pancadão rolando solto. Comendo solto. Bom dia, Jean. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Não estava. Não é algo que me agrada também. Estava em casa tranquilamente. Nem o show da Madonna, diga-se de passagem, eu assisti. Então... Foi bom. Estava dormindo. Sei que foi bom. Perdi, mas paciência, né? O sono acabou vencendo. O jornalismo da Band está nesse momento acompanhando um caso envolvendo uso falso de documentação. Reportagem que a Lucimeire Ramalho está cobrindo e que o Jean Espaduzano adianta pra gente. O que é que está sendo investigado nesse caso, Jean? Pois é, Heitor. Ocorrência ainda em andamento, tá? Mais detalhes ao longo da nossa programação, mas o que a gente pode trazer de informação para o nosso ouvinte até o momento? A Polícia Civil está cumprindo, né, mandados de busca contra uma enfermeira que utilizava, né, ou emitia receitas falsificadas utilizando carimbos furtados de médicos com quem ela já havia trabalhado. Então, inclusive, há vários BOs, segundo as primeiras informações que a gente conseguiu apurar, vários boletins de ocorrências registrados por farmácias aqui da cidade, dando um indicativo de que essa profissional, né, uma enfermeira, estaria utilizando receitas falsificadas, ou seja, né, uso de documentação falsa, também exercício ilegal da medicina. Então, esse caso sendo conduzido pelo 3º Distrito Policial aqui de Campinas, ocorrência ainda em andamento, sendo apresentada lá no Distrito Policial. A Lucimeire Ramalho acompanhando todo esse caso envolvendo essa enfermeira que utilizava esses carimbos, né, de médicos, que são profissionais, que são médicos realmente, mas ela utilizava esses carimbos para poder emitir receitas falsificadas. A gravidade disso é enorme, coloca em risco a saúde da população, você não sabe o preparo que a pessoa realmente tem, a falsidade ideológica, ela tem que ser acompanhada também de crime contra saúde pública. Também, né? E assim, né? Fica receitando aí, só que aí, para a gente ver, né, a força das farmácias. Identificaram que tinha alguma coisa de errado, vários desses comércios registraram esse boletim de ocorrência porque há evidências ali demonstrando de que um número excessivo de receitas vindas dessa mesma pessoa, então tudo isso agora sendo apurado e esse cumprimento aí de mandado de busca e apreensão também. Um outro caso que a gente vem acompanhando também, falamos de alguns acidentes que marcaram as últimas horas e teve mais um de uma mulher que bateu o carro na grade de uma loja de automóveis, cena flagrada, inclusive, por câmeras de monitoramento, imagens que você tem no portal bandmulti.com e que você também vai conferir dentro do Acontece, mas foi um acidente em que um carro estava estacionado e ela atinge 3 veículos do estabelecimento. Já se sabe, Jean, a dinâmica de como tudo aconteceu? Foi no Campos Elíseos mesmo, né? Isso, foi no Campos Elíseos, né? Ela acabou batendo aí na grade dessa loja de automóveis e agora fica aí, na verdade, o proprietário do estabelecimento tentando ver se consegue, né, o contato dessa pessoa para que possa ressarcir os prejuízos. Segundo a Polícia Militar, viu, Heitor, que estavam ali até fazendo o patrulhamento pelo local, o carro era conduzido pela essa mulher, ela estava em alta velocidade e perdeu o controle da direção ao passar por uma lombada. E aí, na sequência, ela acabou batendo o carro, né, que estava estacionado, colidiu na grade da loja também e atingiu outros veículos ali do estabelecimento. Segundo a PM, a mulher apresentava sinais claros de embriaguez, mas ela se recusou a fazer ali o teste do bafômetro, foi encaminhada para a delegacia, passou por exame para verificação da embriaguez, que apontou que ela não estava sob o efeito de álcool, ela prestou depoimento e foi liberada. 11h27, o ouvinte Paulo Vitor nos escreve aqui perguntando a respeito de uma interdição que tem no centro de Campinas. É uma informação importante, atenção você motorista, a partir de hoje, interdição no tráfego de veículos entre a Cônego Cipião e a Barão de Jaguara, no centro da cidade. A interdição começou hoje por volta das 8h30 da manhã, segue até as 5 da tarde. É uma ação necessária para o reparo em afundamento na via. É um trabalho da Secretaria de Serviços Públicos. Para as obras também acontecerem, são bloqueios necessários temporariamente
Então, o bloqueio total da rua Barão de Jaguara, no trecho entre a Duque de Caxias e a Cônego Cipião, e da Cônego Cipião entre a Francisco Glicério e a Barão de Jaguara. Há um bloqueio também no cruzamento da Barão de Jaguara com a Duque de Caxias e no cruzamento da Cônego Cipião com a Francisco Glicério. Meu Deus, deve estar uma delícia dirigir no trânsito de Campinas no centro hoje, hein, Jean? Ainda bem que a gente não tem que ir para a região central, né? Quem puder evitar vai fazer um bom negócio. Porque a Barão de Jaguara já é uma rua que é estreita, né? Já tem uma certa dificuldade, já tem um certo trânsito, e agora com essa interdição a situação tende a ficar muito pior, né? Então realmente é complicado, evite esse trecho, mas não tem jeito, né, Heitor? A via está afundando, tinha a possibilidade de afundamento do solo, então é uma obra que é necessária, é preciso ser feita e não tem jeito, a gente tem que passar por esse transtorno para dar segurança não só para os pedestres, mas também para os veículos que passam ali, uma via muito movimentada de Campinas. Jean Espaduzano, um bom trabalho para você. Amanhã tem mais informações aqui da nossa região no Manhã Bandeirantes. Até amanhã, Heitor. Uma boa semana a todos. Com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação técnica de Gil Kleber, a gente vai ficando por aqui. E a partir de agora, o noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro do Nossa Área numa segunda-feira de rodada dupla para o futebol de Campinas. A Ponte Preta em casa hoje contra o Amazonas, precisando vencer para conseguir um bom resultado nessa Série B. O Santos vai receber o Guarani e o Bugre, por que não? Pode sonhar com a vitória. E o timaço de Carlos Batista vai acompanhar as duas partidas. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Manhã Bandeirantes. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redidor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redidor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redidor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em redidor.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redidor na região, agora com novos convênios. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B, os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Bandeirantes.